Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Pega aí a sua Bíblia. Nós estamos na campanha. Qual é o tema da campanha? Marcados por derrotas. Está amarrado, né, irmão? Fala assim, para trás de mim, Satanás. Fala assim, marcados por milagres. Glória a Deus, querido. Nós temos essa marca de Jesus na nossa vida. Amém? E eu creio que cada dia mais seremos honrados e abençoados pelo Senhor. Você crê nisso? Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 22. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 22, versículo 13 e 14. Se você está sem Bíblia, fala para o meu irmão, deixa eu ficar um pouquinho do seu lado, só para me ler a palavra. Presta um pouquinho aí a sua Bíblia para mim também. Amém? Talvez a bateria do seu celular acabou, né? Porque hoje as pessoas também têm a Bíblia no celular, né? De repente acabou, né? Aí, está acabando, está acabando. Amém? Glória a Deus, vamos ler aqui o texto. Diz assim: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Repete comigo, fala, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém? Pode se assentar, queridos. Glória a Deus. O tema que nós vamos compartilhar hoje, dessa palavra, diz assim, as bênçãos, fala assim, as bênçãos que vêm pela obediência. Amém? Fala, as bênçãos que vêm pela obediência. Em Romanos capítulo 8, 32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Uma das características que mais se destaca na vida de Abraão, como a Bíblia intitula ele, né, como o pai da fé. Abraão, ele está lá na galeria dos heróis da fé. Aonde que está na Bíblia essa galeria? Quem sabe me dizer? Aonde? Hebreus 11. Ali está a galeria dos heróis. E Abraão está lá, como também Abel, como Isaac, como tantas outras pessoas que se destacaram, né, com seus comportamentos, com as suas atitudes diante de Deus. O pai da fé, o pai das multidões, né? Ele está lá também descrito lá. A Bíblia diz que Abraão, pela fé, ele obedeceu a Deus, ele foi imputado justiça. Então, uma das características mais fortes de Abraão é a obediência. Porque, amados, eu posso ter fé, mas se eu não tiver obediência, eu não executo a minha fé. Fala assim, eu posso ter fé, mas se eu não obedecer, eu não ponho em prática. É simples. É simples. Às vezes Deus
como nós vemos na Escritura, Deus desafiando, né, tantas pessoas. O que aconteceu com aquela viúva, a viúva de Serepta, que quando o profeta chegou na casa dela e disse assim: olha, Deus me enviou aqui, prepara um pedaço, prepara um bolo para mim e me dê água para beber. Aquela mulher, essa viúva, ela estava passando uma grande dificuldade, como todas as outras pessoas que moravam ali naquela cidade, porque a fome, a miséria, a escassez estava sobre a terra. Ela, quando olhou para o profeta, quando ela olhou para aquele homem, passou rapidamente no seu coração, e ela disse assim: eu não tenho nada. A primeira coisa que ela se classificou ali naquele momento, que ela disse: não tenho nada, vírgula, senão um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Ou seja, ali naquele momento, ela tinha fé, mas ela tinha que obedecer. Porque, não que ela não queria dar ao homem de Deus, mas ela disse: eu tenho um pouco, ou seja, eu vou comer a última refeição e vai morrer eu e meu filho, não temos mais nada o que comer. O desafio era grande, irmão. Era muito grande esse desafio. Mas ela obedeceu a palavra do homem de Deus. Por isso que eu disse a você que não adianta você ser um homem de fé se você não entender a posição da obediência. Porque é a obediência que nos leva a viver as grandes manifestações de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Eu falo isso porque não só eu, como muitas pessoas aqui já foram desafiados por Deus em alguma situação da sua vida. Eu já contei para a igreja, uma vez que Deus pediu meu carro, e na hora eu tinha fé, mas eu não queria obedecer. Eu relutei com aquilo, mas eu nunca duvidei de Deus. Eu nunca duvidei da grandeza de Deus, do que Ele era capaz de fazer. Um Deus que dá vida onde não tem, um Deus que abre porta onde não existe, um Deus que traz a existência das coisas que não são. Mas naquele momento eu fiquei relutando com essa situação, relutando ali alguns dias da semana, comigo mesmo, questionando dentro de mim: não, eu acho que não vou fazer, eu acho que eu não vou fazer isso. Mas dentro de mim também dizia que Deus era grande, que Deus era poderoso, que Ele estava no controle de todas as coisas. Mas às vezes o medo, às vezes a insegurança, às vezes a gente se prende nessas coisas e a gente, não que a gente é rebelde, mas às vezes a gente deixa de cumprir aquilo que Deus está determinando para a nossa vida, porque Ele sabe o que é o melhor para nós. Então Abraão, ele tinha essa característica muito forte. Ele era uma pessoa totalmente obediente a Deus. Se você olhar toda a história de Abraão, e não vamos olhar só a dificuldade, porque quando a gente vai falar de Abraão, tem pessoas que já vêm logo enfiar o dedo nos olhos e falar assim: mas ele caiu com a concubina. Porque as pessoas gostam mais de apontar os defeitos de que olhar as qualidades. E eu tenho certeza, irmão, não te conheço no seu profundo, não te conheço na sua intimidade, mas eu tenho certeza que você tem muito mais qualidade do que defeito. Então, uma das condições de Abraão era isso. Quando nós olhamos ali, quando Deus chamou ele e disse: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não existe esse lugar, existe para mim, mas para você ainda não existe. Então obedece. E ele saiu, largou pai, largou mãe, largou tudo, e ele foi viver no lugar e caminhar aonde Deus queria levá-lo. E ele se destacou nisso, nessa posição. E Deus nunca deixou de honrar a vida dele. Porque Abraão não vivia, como que eu posso dizer a palavra? Superficialmente. A gente precisa viver
mais profundo. Nós precisamos voar mais alto. Nós precisamos estar mais perto de Deus, para nós ouvirmos a voz do Senhor, porque de longe, irmão, a gente não consegue ouvir bem, e às vezes as palavras se distorcem no meio do caminho, e quando eu estou perto de você, você está perto de mim, quando nós falamos, logo a gente ouve o que está sendo falado, porque a distância, ela distorce essa situação. E Abraão nunca viveu uma vida superficial, ele sempre tinha uma vida profunda em oração, ele sempre tinha uma vida rendida diante de Deus. Nós temos que viver algo mais profundo, querido, cada vez mais com Deus. Por quê, pastor? Porque viver superficial é uma zona de perigo, é um risco muito grande que nós vivemos. Viver superficial na presença de Deus é deixar que o orgulho opere em nós. Viver superficialmente é a gente achar que estamos indo, como nunca, na verdade, nunca saímos do lugar. Porque viver superficialmente é algo que não tem base, é algo que não tem profundidade, não tem sentido. Nós nos enganamos a nós mesmos, achamos que podemos, mas no fundo não podemos nada. É uma falsa ilusão, é um falso pensamento de cristianismo, aleluia, quando nós vivemos no raso, quando nós vivemos no superficial. Deus não chamou a gente, Deus não nos salvou para a gente viver nos lugares rasos. Deus nos chamou para a gente mergulhar nas águas mais profundas, para a gente voar mais alto, para a gente estar mais íntimo perto dEle, porque a grandeza de Deus, querido, está sobre a tua vida. E eu tenho certeza, se você tiver essa característica, cada dia mais, você vai viver os milagres que Deus, Ele tem preparado para você. Deus tem as bênçãos preparadas para todos aqui. Deus não faz acepção de ninguém, porque o amor do Pai é ver o sorriso no rosto de cada um de seus filhos. Mas nós precisamos entender isso, querida. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Assim diz Jesus em Mateus capítulo 33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, existe uma prioridade, existe algo primeiro, e as demais coisas não serão acrescentadas. Mas as pessoas, elas estão querendo buscar um cristianismo, sabe, como que eu posso dizer a palavra? É superficial. Quando nós vivemos o reino de Deus, quando nós exalamos essa condição de Cristo na nossa vida, entendemos que a prioridade é Cristo, entendemos que a prioridade é Jesus, entendemos que a prioridade é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, é a vontade de Deus em nós. Aleluia. Então nós vamos ver esse horizonte se abrir na nossa frente, e nós não vamos ficar frustrados, nós vamos viver, querido, nós vamos tocar algo palpável, algo tangível na nossa vida. Não vai ser algo que nós vamos ouvir simplesmente, mas nós vamos viver. Isso vai acontecer, isso é real, o milagre de Deus é real. Deus é real. Mas nós precisamos entender isso, que a beleza maior de um cristão não está na parte simplesmente externa da nossa vida. Aleluia. Nós não temos que simplesmente achar que somos belos, que somos melhores. Porque, amado, eu não sei você, mas nos dias de hoje, eu não vou julgar, porque eu não sou Deus, e se eu julgar eu peco. Mas como que as pessoas saem da casa do Pai? Como que as pessoas saem da igreja? Que pensamento que elas carregam para si naquela semana? O que elas pensam quando entram dentro de casa? Porque muitos, querido, quando saem de um culto, quando saem, que diz, da presença de Deus, muitos saem com pensamentos dessa forma: preciso comprar um carro, preciso trocar de casa, preciso abrir isso, investir isso, e fazer isso e aquilo outro. Sendo que o nosso pensamento primordial, que quando nós saímos daqui, nós temos que pensar na nossa vida, na nossa salvação, na nossa intimidade com Cristo, na nossa comunhão, na nossa santificação, na nossa intimidade com Deus.
Aleluia, não somos alienados em situações, mas nós temos que ter isso. A Bíblia diz: orai incessantemente com toda oração e súplica no Espírito. Aleluia, nós temos que ter essa mente transformada, regenerada. Aleluia, não um evangelho distorcido. Eu creio que nós não pensamos isso aqui em nome de Jesus, mas quando nós saímos aqui, nós saímos determinados. Jesus é tudo na minha vida, eu vou viver esse mês, eu vou voar mais alto. Esse negócio de voar mais alto não é pipa, não é papagaio. Eu vou voar porque eu sou filho de Deus, nas asas do Espírito Santo de Deus, porque o Senhor sonha grande para mim. Então Abraão, querido, ele viveu essa manifestação na vida dele. Por quê, pastor? Porque ele tinha essa característica. Pela obediência, Abraão alcançou a promessa, ele perseverou. A obediência te leva à perseverança, e a perseverança te traz resultados. Fala assim: perseverar me traz resultados. E esse resultado de obediência que fez com que ele foi aprovado por Deus. Aleluia. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituído em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo, irmão, sem murmuração, sem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida, na qual resplandecei como a luz. Aleluia. Ou seja, para a gente ter as bênçãos através da obediência, uma das coisas que nós temos que preservar na nossa vida, que como cristão nós temos que ser irrepreensíveis. Fala assim: irrepreensíveis. Fala assim: submissos. Isso. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que Jesus, o Filho de Deus, se esvaziou de si mesmo. Ou seja, ele sendo em forma de Deus, porque Jesus é Deus. Amém? Jesus é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Trino. Jesus se esvaziou, tomou forma de homem e veio à terra, se humilhou. E Isaías diz que nenhuma beleza se via nele. De tão machucado que Jesus ficou, de tão ferido que Jesus ficou na cruz, desfigurado, ninguém achava ele belo. Ele passou por tudo isso, se esvaziou de si mesmo, não usurpou a glória do Pai, não quis ser mais do que Deus, mas ele era Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz que por essa condição que ele foi irrepreensível, que ele foi perseverante até a morte, e morte de cruz. A Bíblia diz que a recompensa dele veio, a bênção veio através disso. E o Pai o exaltou sobre todo nome, nos céus, na terra e embaixo da terra. Aleluia. Eu entendo, posso ser que eu esteja errado, mas como o Pai disse assim: filho, eu sou grande, eu mando em você, mas eu te dou autoridade para você ainda ser maior do que eu. Por tudo que você fez, pela coragem, pela determinação, pelo sacrifício, pelo sangue vertido na cruz.
onde todo mundo virou as costas para você, onde todo mundo cuspiu nas suas costas, aleluia, até mesmo aqueles que foram curados no caminho, aleluia, onde Jesus levantou paralítico, onde Jesus ressuscitou morto, aleluia, naquele momento todos preferiram Barrabás e mandaram crucificar Jesus, mas ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, porque existe um plano, existe um propósito, para me cumprir eu preciso ser perseverante e irrepreensível. Se for possível, passa de mim essa dor, esse cálice, mas não seja como eu quero, Pai, mas como tu queres. Quando nós entendemos isso, querido, a gente alcança as nossas vitórias. Todas as minhas conquistas, fala assim, todas, não, plural, fala assim, todas as minhas conquistas estão firmadas na obediência a Deus. Todas as nossas conquistas estão firmadas nessa posição. 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele. Nós temos que ser achados por Deus, sem mancha, sem mácula, irrepreensíveis. Aleluia, querido. Eu sei que a gente precisa estar preparado a todo tempo, amém? Porque a Bíblia diz que nós não sabemos o dia da volta de Jesus. Quem adivinharia que aquela barragem viria a ser rompida? E quantas pessoas morreram soterrados? Teve um vídeo que foi postado na internet de uma semana atrás, de um dos funcionários da Vale. Ele entrou no vestiário, não sei quem viu esse vídeo, louvando a Deus. E alguns olhando dentro do vestiário da empresa. Ele começou a louvar a Deus, feliz, parecendo que era a última adoração que ele estava entregando ao Senhor. E quando ele terminou de louvar, todo mundo começou a bater palma para ele. Ele abraçou algumas pessoas. Ou seja, a gente precisa estar pronto, preparado para receber as bênçãos de Deus, porque você não sabe a hora e o momento que Deus vai agir na tua vida. Glória a Deus. Você pode chegar na tua casa e quando você chegar lá, você tem uma boa notícia. Ou amanhã, quando você acordar pela manhã, você nunca pensou, imaginou que isso ia ser tão rápido. Mas Deus tem a palavra, Deus tem a promessa, Deus tem um agir. Ele pode todas as coisas, porque Ele é Senhor dos céus e da terra. Nós temos que estar preparados, prontos. Nós temos que estar determinados. Nós temos que estar irrepreensíveis, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem nada que nos atrapalhe na intimidade com Deus, na obediência ao Senhor. Deus, faz o que Tu queres. Senhor, eu estou aqui para ouvir a Tua voz. Eu sei que vai doer no meu coração, mas me ensina, Pai, a estar no Teu caminho, me ensina a fazer a Tua vontade. Eu sei que ainda não estou fazendo da forma como Tu queres, mas eu sei que eu vou chegar lá. Mas nós precisamos entender isso, querido. A sinceridade diante de Deus, o nosso coração sincero. Nós estamos querendo sinalizar para Deus que estamos buscando um coração limpo, que nós estamos buscando um coração sem mágoa, um coração sem pessimismo, sem insegurança, quando nós somos sinceros. Abraão era sincero diante de Deus. Não adianta a gente ocultar alguma coisa diante do Senhor. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão aonde? Em todos os lugares. Nós temos que entender isso, querido. Quando nós somos sinceros e entendemos o amor de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez pareça estranho isso que eu vou te falar, mas às vezes até um termo errado. Às vezes diz assim: irmão, vem para cá, vem aqui na frente para você ser salvo. Está errado.
Sabe por que está errado? Porque a salvação já está em você. Jesus já morreu há muitos anos atrás e já trouxe a salvação para a tua vida. Talvez você não entendeu ainda, talvez você não reconheceu ainda na tua vida, mas a salvação veio para todos. Sabe aquele teu irmão que está lá naquele mundo? Sabe o teu filho que está lá fora dos caminhos do Senhor? Sabe aquela situação que está acontecendo com aquela pessoa? Ele está salvo. É que ele ainda não rendeu o coração dele para Jesus, porque Jesus já salvou ele na cruz. Então nós já temos essa bênção de Deus na nossa vida. Fala assim: eu sou salvo. Não está fraco, fala assim: eu sou salvo. Aplauda o Senhor por isso. Nós somos salvos. Aleluia. Quando nós somos sinceros diante de Deus, nós mostramos para Deus todas essas condições no nosso coração. Quando aprendemos a nos humilhar diante do Senhor, as coisas se tornam mais fáceis. Irmão, se humilhar diante de Deus é algo muito importante. Você se humilhar diante de Deus, você vai ouvir mais fácil a voz do Espírito Santo. Não resista. É ou não? Eu sou homem, eu não choro. Você não chora? Nossa, que você chora. Não, eu não me envergo a qualquer coisa. Mas Deus não é qualquer coisa. Jesus não é qualquer coisa. Ele é o Senhor da tua vida. Glória a Deus. Então, quando nós nos humilhamos diante de Deus, a gente torna as coisas mais fáceis de nós entendermos as coisas de Deus. O Espírito Santo nos dá as coisas mais fáceis para a gente entender, não se torna peso. A transformação vem rápido, porque a gente se rende totalmente a Deus. A gente se entrega totalmente ao Senhor. Não é aquela questão do braço de ferro, quem tem mais força. Não, Senhor. Por que eu vou insistir numa situação que eu sei que eu vou me machucar? Por que eu vou insistir numa situação que eu sei que eu estou errado? Eu nasci de novo. O velho homem morreu, o velho homem foi sepultado, e eu nasci com Cristo Jesus. Aleluia. Eu sou uma nova pessoa. Dos meus pecados Deus não se lembra mais. Foi lançado no mar de esquecimento. Aleluia. O diabo não mais me condena, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus, não há quem te condene, não há quem te julgue. Aleluia. Por quê, pastor? Porque aquele que é sobre a tua vida é maior aquele que está contigo do que tudo que está lá fora. Nós temos que ser esse divisor de águas. Nós temos que ser essa luz. Nós temos que ser essa testemunha no meio de um povo incrédulo, de um povo ímpio, de um povo perverso. Ah, meu irmão, às vezes a gente quer se mostrar bonito para Deus por aquilo que nós temos. Às vezes as pessoas deixam de vir para o culto porque não tem uma roupa para vestir. Ela diz que não tem, mas tem. Eu não vou para o culto hoje porque não tem uma roupa para pôr. Não vou pôr a mesma de domingo. Então quer dizer que você não vem para a igreja para adorar a Deus, você vem por causa da roupa. Nós temos que inverter essas prioridades, nós temos que inverter esses valores. Nós temos que mostrar para Deus quem é de fato Ele na nossa vida, que nós o adoramos acima de qualquer coisa, acima de qualquer situação. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim: olha, irmão, eu acho que falou assim, não para o irmão, né? Eu ouvi uma pessoa falar para outra pessoa, disse assim: olha, você tinha que comer maquiagem. Aí, comer maquiagem? Por quê? Porque você é bonita por fora, mas por dentro você não é. Você se enfeita por fora, mas por dentro você não é. Então come maquiagem. Quem sabe você fica bonita por dentro também. Misericórdia. Mas nós temos que entender isso, que os valores têm que ser preservados diante de Deus. Nós temos que ser essa luz, nós temos que ser esse divisor de águas numa geração corrompida, numa geração perversa, querido. Ser crente não é
não é ser desonroso. Ser cristão não é ser desonroso. Por mais que a gente ouve as notícias, por mais que a gente ouve as pessoas fazendo coisas erradas, mas ser cristão é um privilégio. Ser cristão é ser filho de Deus. Ser cristão é entender o plano de salvação na nossa vida. Ser cristão é reconhecer o sacrifício de Jesus. Não é vergonhoso, não é desonroso. Aleluia, nós temos que ser essa divisão. Quando as pessoas olharem para mim, para a sua vida, tem que saber, há uma luz diferente que brilha nessa pessoa, há uma palavra diferente que soa da boca dela, há um gesto diferente que move meu coração e mexe comigo. Eu não sei o que essa pessoa tem, mas ela é diferente. Deus nos chamou para viver as bênçãos de Deus, mas para viver essas promessas, essas bênçãos, nós temos que obedecer a palavra. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Se alguém bater na tua face, dê a outra. Aleluia. Amai os seus inimigos e orai por ele. Pastor, pegou pesado agora. Não peguei pesado, porque eu também estou nessa. Estou no mesmo barco que você, irmão. Às vezes dá vontade de dar um cascudo, mas Deus, toma a frente, porque o Senhor sabe como é as coisas. Daqui a pouco nós estamos igual o Pedro, cortando a orelha do outro. Mas Senhor, toma a frente. Eu tenho que ter domínio próprio, mas eu preciso, Senhor, ser esse divisor de águas. A palavra do Senhor diz: certamente a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Para aqueles que estão lá fora é algo louco, mas para nós que somos salvos, fala assim, eu que sou salvo, fala assim, é o poder de Deus. A palavra para aqueles que estão lá fora é loucura, mas para nós não é loucura. Para nós não pode ser anátema, para nós não pode ser loucura, para nós é um poder. Eu creio em nome de Jesus. Se a Bíblia diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, então eu creio na cura. Se a Bíblia diz que Deus prospera os meus caminhos, então eu creio na prosperidade de Deus. Se Deus fala que eu sou o que eu sou, então eu creio que eu sou. Para eles pode ser loucura, pode ser anátema, pode ser bobeira, mas para nós não, é o poder de Deus. Quando você entrar na presença do Senhor e a palavra que Ele está te dando, acata essa palavra, receba, porque ela vai trazer uma grande vitória. Esse é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Uma vez eu fui na casa de uma pessoa, convidado de um irmão. Eu não sabia quem era essa pessoa, eu fui lá fazer uma visita. Só que quando cheguei lá, o camarada estava com o nariz, não estava nem empinado, já estava aqui na nuca. Ele quis me humilhar. Ele falou: você sabe que eu sou um advogado, eu sou formado nisso e nisso, eu conheço todas as leis. E começou a falar, e eu, coitado meu, falei: Jesus, eu sou um burro. Eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu tenho esse diploma. Abriu a estante dele, um monte de livro, você não sabe nem o que é isso. E começou a falar, é livro não sei do que, não sei do que, e ó, isso aí aqui, ó, eu conheço tudo. Quase que eu falei: tá bom, me perdoa, vou embora. Aí na hora que ele falava, Deus me deu uma visão. E eu tive uma visão de uma mulher, e essa mulher estava vestida com um pano vermelho, e eu via isso como entrasse num corredor de uma casa. E ali ele falando de tudo, e Deus me dando aquela visão. E aí eu falei: tá bom. Falei: deixa eu te falar uma coisa, você está em adultério. Acho que ele me prende, irmão. Ele travou assim, como não sei se era para me pegar ou endemoniado. E aí a gente começou a orar por ele. E eu falei: outra coisa eu vou te falar, eu não conheço nada mesmo do que você falou, nada desses livros, não sei nada, sou ignorante. Mas o maior livro, e o livro mais bonito, e o mais excelente, e o livro mais real, você não tem, e eu tenho. Eu tinha uma Bíblia, irmão, que quando eu comprei ela era letra gigante,
Porque quando eu me converti, eu saí uma com Deus. Eu falei, Senhor, eu não quero que ninguém saiba que eu estou na igreja. Deus falou, você não quer, mas eu vou te expor logo. E logo veio uma Bíblia gigante, parecia aquela Bíblia católica. Eu carregava aquilo debaixo do braço, parecia um baú. Deus falou assim, você vai querer se esconder? Então eu vou te expor. Quanto mais você apertar, mais eu te espremo. Não, tá bom, Senhor, vamos lá ser crente. E aí eu estava com aquela Bíblia da letra gigante. Falei, essa aqui, ó. Ele começou a chorar, irmão. Começou a chorar. E eu falei, agora Jesus fisgou, irmão. Porque, irmão, quando a pessoa está assim, tal, na tua frente, você vê que ela está, não sei o que, então você só vai ouvindo. A Bíblia diz, seja pronto para ouvir e tarde para falar. Deixa falar. Fala, deixa falar. E fala. E fala, o que mais você tem que falar? E fala. Porque assim, tem pessoas que vai visitar outra pessoa, mas só quer falar. Aí a pessoa fala, vamos orar. Mas peraí, eu não falo. Deixa falar, fala que Deus vai te mostrar o caminho. E aí, quando eu dei aquela palavra para ele, que ele começou a cair, saiu a lágrima dos olhos, eu falei, Senhor, o Senhor fisgou ele. O Senhor achou ele. E na simplicidade ali a gente diz, olha, você quer aceitar Jesus como o Senhor da tua vida? Ele mesmo caiu de joelho no chão e falou assim, eu quero. Ou seja, querido, quando nós entendemos que as coisas lá fora podem parecer loucura para as pessoas podem se achar sábias, as pessoas podem se achar instruídas nessas coisas, mas a Bíblia diz que o Senhor aniquila essa inteligência. O Senhor aniquila a sabedoria dos sábios, aleluia, e dá aos seus pequeninos. O Espírito Santo nos dá o discernimento, o Espírito Santo nos dá o conhecimento. Por isso que eu amo a Jesus, porque para o mundo lá fora é loucura, mas para nós é o poder de Deus. A Bíblia diz que os mistérios de Deus é dado somente aos pequeninos, aleluia. Quando os discípulos andavam com Jesus, eles viam essas maravilhas, eles viam esses mistérios de Jesus, eles ouviam a palavra que saía da boca do mestre. Muitos escribas e fariseus, doutores da lei, queriam saber o que estava acontecendo, mas Jesus nunca explicou, porque Jesus disse, só é dado aos meus pequeninos. Falou, o mistério de Deus está na minha vida. Amém, querido? Os mistérios de Deus estão na nossa vida. A iniquidade, querido, o pecado, ele tem sido algo que tem bloqueado da gente ter essa postura, das pessoas voarem mais alto, das pessoas chegarem mais perto de Deus, das pessoas cumprirem com aquilo que Deus. Nós temos que nos afastar das iniquidades, nós temos que nos afastar das coisas que nos tiram da presença de Deus. Eu digo uma coisa para os irmãos, não vai melhorar não, vai piorar, porque a Bíblia, ela mostra isso, porque tem que se cumprir as profecias, que nos finais dos tempos, muitos vão se apostar da fé, muitos vão se tornar amantes de si mesmos, presunçosos, orgulhosos. Quantas pessoas nós temos visto, querido, que as pessoas têm virado as costas para Jesus por nada, por orgulho, por situações. Não, Deus tem as bênçãos preparadas para a nossa vida, mas nós temos que ser condicionados nessa posição. Abraão, ele tinha uma característica forte de obedecer. Não importa aonde vai dar esse caminho, não importa aonde me colocaram, não importa o que me pediram, se me colocaram, se me pediram, eu creio, Deus, porque não cai uma folha de uma árvore sem que o Senhor não permita. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe onde vai dar isso, mas para isso eu preciso estar pertinho dele, para me ouvir a voz que ele está me instruindo. A ninguém deveis coisa alguma, senão o amor. Aleluia. Não vos enganei com as más conversações, não se enganei com o fermento dos fariseus. Nós não podemos nos deixar ser levados por isso. Por quê, pastor? Porque o pecado, a iniquidade, tira esse bom testemunho. Aleluia. Tira essa conotação da vida do cristão. Sabe, querido, é tanta mancha, as pessoas estão levando tudo no light, e as pessoas estão se misturando, se mesclando, porque a ideia do diabo é isso: se eu não posso com eles, se eu me junto-se a eles. Aleluia. O que aconteceu no começo da igreja primitiva? Por quê?
Por que começaram a desvirtuar a palavra de Deus? Por quê? Porque quanto mais matava cristão naquela época, mais crescia cristão. Aleluia. Como que a igreja católica conseguiu introduzir as coisas no caminho religioso? Não foi do dia para a noite, foi com calma, com paciência, com estratégia. Aleluia. Nero arrancou as Bíblias dos crentes, tocou fogo em tudo, para que eles ficassem sem conhecimento nenhum. Mas amém, pode tirar a Bíblia, mas o Espírito Santo está na nossa vida. Só que eles entenderam uma coisa, Constantino entendeu uma coisa: quanto mais mata crente, mais cresce. Quanto mais persegue, mais eles ficam fortes. Então, como nós vamos derrubar esse povo? Como nós vamos destruir essa gentalha, como diz o Chaves, o Kiko, sei lá eu. Então nós vamos entrar sorrateiramente. É isso que o diabo tem como estratégia, irmão. Uma vez eu vi uma historinha sobre a estrela do mar. Aquilo ficou gravado no meu pensamento. Que o pescador estava lá e de repente ele puxava as redes e vinha muita estrela do mar. Não é possível, isso aqui está atrapalhando minha criação de ostra, está tirando as forças. Eu vou matar essas estrelas do mar. E ali ele pegava o facão na beira do barco mesmo, pegava a estrela e pá, cortava a estrela do mar no meio e jogava na água. Cortava no meio e jogava na água. Só que, se você não sabe, a estrela do mar, quando você corta no meio, ela se transforma em duas. O crente é a mesma coisa. Quanto mais paulada ele recebe, mais força ele tem. Quanto mais luta vem, quanto mais dificuldade, quanto mais situação o diabo lança contra a nossa vida, mais a gente cresce na presença de Deus. É o povo abençoado, irmão. Aleluia. Por quê? Porque a mão forte do Senhor está sobre a nossa vida. Então o diabo sabe que bater de frente com você é prejuízo. O diabo sabe que se levantar contra você é prejuízo. Ele tem que entrar com um fermento para levedar a sua massa, aos pouquinhos te distorcer da visão, tirar a fé do teu coração, trazer a tristeza, trazer a incerteza, trazer a incredulidade. Aleluia. Quando ele atinge isso, esse é o ponto alto que ele conquistou, porque ele sabe que você não tem mais força nem para orar, nem para acreditar mais em Deus. Então nós temos que estar forjados e preparados para sermos essa luz e essa testemunha no meio dessa geração. Fala assim: Deus, usa a minha vida. Amém, querido? Eu creio que através do seu testemunho, da sua vida, outras pessoas serão alcançadas para Jesus. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morrem. Se um morreu por todos, logo todos morrem. Como assim, pastor? O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer? Por amor de Jesus que nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Se ele morreu por todos, então nós morremos também. Ninguém conquista nada se não for por ele. Glória a Deus. Abraão, ele exalava isso, querido. Abraão, ele exalava esse amor por Deus. Ele exalava esse amor pelo Pai. Aleluia. Ele exalava isso. Esse amor que nós temos que exalar das pessoas. Esse amor que nós temos que exalar da palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo vir ao culto. Eu amo estar na casa do Pai. Fazer algo para Deus é prazeroso. Fazer algo para Deus alegra o meu coração. Servir a obra do Senhor enche a minha vida de alegria. Por quê? Porque Ele fez muito mais por mim. E eu carregar um copo, eu mexer com uma cadeira, eu limpar um corredor, eu varrer uma sala, isso não é nada perto do amor de Deus. Eu tenho que exalar isso. As pessoas têm que ver esse amor nos meus olhos, nas minhas ações. Aleluia, em nome de Jesus. Nós temos que obedecer a Deus ao ponto, querido, de nós mostrarmos isso por onde nós formos. Não sermos crentes enrugados, crentes azedos. Não. Você tem que ser uma pessoa feliz por tudo que Jesus fez por você. Você
você tem que ser uma pessoa, esse amor, essa base de Cristo em nós, querido. Por isso que o profeta Isaías disse: ainda que uma mãe abandone um filho, todavia eu jamais abandonarei. Esse amor é a nossa base, da nossa força, da nossa defesa. Você entende esse amor de Deus por você? Essa é a tua força, essa é a tua defesa. Ai daqueles que se levantarem contra a tua vida. Ninguém que não ame de verdade poderia se entregar para morrer no lugar de outra pessoa. Ninguém tem coragem de entregar sua vida por outra pessoa. Aleluia. Ninguém. Só Deus. Só Deus. Em sã consciência. Porque Ele não fez algo desesperado. Tem pessoas que entregam a vida por desespero, por descontrole. Mas não, Ele não fez nada descontrolado. Ele não fez nada por desespero. Ele fez por amor. Amor. Só por esse fato, a nossa postura, querido, de conquista, por obediência, deve ser baseada nessa verdade. Aleluia. Fala assim: as minhas bênçãos vêm da obediência a Deus. Amém, querido? Vem dessa obediência. Nós precisamos entender isso. O ministério de Jesus foi sempre baseado nesse amor e nunca na desconfiança, nunca na reclamação e nunca no julgamento. O Senhor em tudo, Ele justifica no seu coração pleno. Aleluia, em nome de Jesus. Seja esse divisor de água, seja esse bom perfume de Cristo. Quando as pessoas olharem para você, você tem que se encher de fé, de alegria, dizer assim: não, eu sou crente, eu sou cristão, eu estou na igreja, Jesus é maravilhoso. Ah, mas então eu não quero amizade com você. Então não tem problema, mas eu amo a tua vida do mesmo jeito. Aleluia, você tem que exalar isso. É difícil, irmão. Quando a gente vê as coisas contrárias, quando a gente vê as palavras contrárias, as pessoas agindo por outra forma, não por causa da gente, mas as pessoas, elas estão crucificando Jesus novamente na cruz pelas suas ações. Aleluia. Estão crucificando Jesus novamente por causa das suas iniquidades, por causa dos seus pecados. E nós não podemos demonstrar isso para Jesus, mas sim pelo amor que Ele tem por nós, e exalar isso diante de Deus. Guerrear com força, guerrear sem limites. Nós temos que estar preparados, temos que estar aptos para vencermos o inimigo a hora que for necessário. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Eu não posso me levantar contra a tua vida, contra a minha família. Eu não posso levantar contra a carne, mas eu tenho que levantar contra as hostas malignas do mal, Satanás e os seus demônios. A minha luta não é carnal, mas a nossa luta é espiritual. Nós temos que estar preparados, forjados para essa guerra. Aleluia, em nome de Jesus. Se alguma coisa está te acontecendo, alguma situação, não adianta você querer discutir, não adianta você querer bater boca, isso vai piorar, isso é um alimento para o diabo. Aleluia, seja inteligente espiritualmente, entra na oração, entra na consagração, começa, coloca um saco assim no seu quarto de pancada, escreve assim: Satanás, e começa: aqui, demônio, em nome de Jesus. Você vai sair daqui e tome na cara dele, porque Deus é comigo. Se nós temos que lutar contra as hostas do mal. Aleluia. Quando nós entendemos isso, querido, nós vamos ver as coisas acontecerem na nossa casa, na nossa família, ao nosso redor. Porque o diabo quer que a gente se gladeie, o diabo quer que a gente brigue, o diabo quer que a gente entre numa dificuldade de um contra o outro. Quem perde isso é o reino. Não, nós vamos guerrear sem limite contra os inimigos de Deus. Nós vamos lutar sem limite contra as hostas do mal, porque o Senhor é por nós. Quando o sobrinho de Abraão se levantou contra o seu tio, ele não era ninguém, irmão. Estou terminando. Pensa num cara que não tinha nada na vida. O seu tio, por dó, disse assim: tá bom, eu vou. Você quer ir comigo? Eu quero, tio, eu vou
com o senhor também. E a bênção estava sobre Abraão. Só que ele também começou a pegar carona na bênção. Ele também começou a desfrutar da bênção. E começou a prosperar, Chegou um momento que ele viu que ele tinha também alguns pastores que serviam a ele. E aí, sabe aquela fofoca, né, irmão? Sabe aquela filosofia do diabo, né? Quis ser mais que Deus. Quis ser mais que o líder. E aí ele disse assim, ó, reuniu com os pastores dele, é o seguinte: não dá mais para caminhar com seu tio. Não dá. Agora nós vamos ficar sendo guiados por Abraão. Então é o seguinte, começou uma contenda lá. Aí ele chegou para o tio e disse assim: é o seguinte, não dá mais. A gente precisa dividir, a gente precisa se separar. Abraão tinha todas as razões para dar um sermão nele até hoje. Até hoje, para humilhar, irmão. Mas ele não tinha esse coração de carne. Ele virou para o seu sobrinho e disse assim: aonde você quer ir? Para que lado você vai? Só que ele já tinha avistado as campinas do Jordão. Abraão disse: não tem problema. Você vai para Sodoma e Gomorra? Eu vou para aquelas campinas, porque lá tem pasto, lá tem água para os meus gados. Abraão falou: não tem problema, eu vou para o lado das pedras mesmo. Eu não quero contenda com você, sobrinho. Eu quero viver em paz com você, porque Abraão tinha um coração transformado, ele tinha um coração irrepreensível, ele tinha uma postura diferente, ele tinha o divisor de águas na vida dele. Não tem problema, eu vou para o outro lado. E uma coisa eu entendo com isso, querido: a bênção não está no lugar, a bênção está em nós. Às vezes as pessoas se apegam, sabe? Ah, não, porque se eu sair daquele trabalho, né, se eu sair daquele lugar, nunca mais eu vou ver a bênção de Deus. Irmão, se Deus te colocou lá, fica quietinho. Amém? Até que um dia Ele te tire de lá. Mas se Ele não quer mais você mais lá, não é o lugar que vai te prosperar, é a bênção de Deus que está sobre a tua vida. Porque você pode ir para um lugar pequenininho, e Deus está com você, como Deus estava com Abraão. Ele foi para o outro lado, irmão. Mas Deus prosperou Abraão de uma forma tremenda e de uma forma gloriosa. Então nós temos que entender isso. Nós não temos que guerrear contra a carne, mas as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e aniquilar sofismas. Aleluias. Pela obediência ao Senhor, você recebe as bênçãos. Pela obediência ao Senhor, você vai longe. Aleluia. Glória a Deus. A bênção de obedecer a Deus não é algo momentâneo, é algo que te promove, é algo que te honra, é algo que traz confiança diante de Deus. Porque o Senhor ama aqueles que obedecem. Deus ama aqueles que se submetem. Aleluia, aqueles que se humilham diante do Senhor. A justa esperança que sempre o melhor está por vir. A autoridade sobre as nossas situações. Deus vai nos dar autoridade sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas situações, porque essas bênçãos estão sobre a nossa vida. A abundância de Deus, a prosperidade de Deus vai nos surpreender. Eu creio, querido. Voar mais alto não é somente uma frase. Voar mais alto é algo profético. Para onde você está olhando? O que você já objetivou para a tua vida esse ano? Pastor, mas começou ontem. Não, já estamos em fevereiro, irmão. Daqui a pouco o piscar de hoje já está em dezembro de novo. O que você objetivou diante de Deus? O que é voar mais alto para você? O que é viver as experiências, sobrenaturais diante do Senhor? Como que você vê isso? Qual é a tua ótica? Aleluia. Ou você simplesmente vem para o culto e só? Ou você tem buscado diante do Senhor coisas novas? Tem colocado diante de Deus os seus alvos? Amém? Tem colocado diante de Deus as suas posições? Por que você está falando isso, pastor? Eu estou falando porque Deus tem coisas surpreendentes para fazer na tua vida. Reage, mas isso é o inimigo lançando mão em situações para que essa pessoa não alcance esse entendimento. Aleluia.
Porque, irmão, se nós soubéssemos a grandeza e o poder de Deus e o milagre que Ele pode fazer na nossa vida, aleluia, a gente estaria saltando da cadeira. Por quê, pastor? Porque Ele cura, Ele abre porta, Ele prospera, Ele dá vida, Ele protege, Ele livra, Ele transforma, Ele restaura, aleluia, Ele restitui. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós temos que acreditar, querido. Por isso, querido, eu coloco essa condição, que as bênçãos de Deus vêm através dessa obediência à palavra. O que Deus tem falado conosco, vamos ouvir a voz de Deus. Amém, querido? Quando Abraão subiu naquele monte para sacrificar o seu filho, como nós lemos no texto lá na frente, e tendo Abraão erguido os olhos e viu de trás dele um cordeiro preso pelo chifre, Abraão sonhou com um filho. Abraão sonhou por Isaac. Abraão sonhou em ver a sua mulher ser curada no seu útero. Abraão sonhou em ter alguém que iria levar o seu nome. Aleluia. E Deus fez com que isso acontecesse. Porque quando Abraão completou 100 anos de idade, Isaac nasceu, o filho da promessa nasceu. A alegria completou a casa. Aleluia. Eu creio que Abraão não queria mais nada na vida dele. Era somente aquilo que ele queria diante de Deus, e Deus fez por ele. Porque ele era obediente, porque ele era um homem submisso a Deus, que ele era irrepreensível, ele era uma pessoa perseverante. Aleluia, Deus fez isso por ele. Só que o menino cresceu. E quando o menino pegou uma idade, Deus tinha que colocar uma condição para ele novamente. Porque, querido, em tempos Deus prova a nossa fé. Em tempos Deus prova a nossa fé. Aleluia. Por isso que Jesus disse para os discípulos: tira as sandálias que eu preciso lavar os pés de vocês. E Pedro disse: não lava o pé não, lava a cabeça toda. Não, lava só os pés. Porque sabe por quê? Vocês têm andado pelo mundo, e o mundo agarra em vocês, e algumas coisas desvirtuam vocês. Eu só preciso lavar os seus pés. Aleluia, deixar vocês limpos novamente. Em tempo Deus veio e prova a nossa fé. Aleluia, para ver em que passo nós estamos, se o nosso coração está aceso pela presença dEle. E Deus chegou ali no ouvido de Abraão e disse assim: Abraão, ele disse: fala, Senhor. Deus não falou assim: olha, eu tenho uma conversa com você, eu queria te pedir uma coisa. Deus não falou isso não. Deus falou assim: olha, me entrega Isaac. Me entrega Isaac. Agora eu te pergunto, o que passaria no teu coração? Duvidar de Deus? Que Deus é enganoso? Como que Ele dá um brinquedo e depois tira? Como que Ele dá um bolo e depois tira o bolo da minha boca? Me dá Isaac. Em nenhum momento Abraão titubeou. Em nenhum momento você vai ver na Bíblia, em nenhum ponto da Bíblia, você vai ver dizer: mas Senhor, por quê? Por quê? Em nenhum momento ele preparou o jumento, pôs a mulher para dormir mais cedo, porque se ela acordasse ia estragar o plano de Deus. Preparou seus servos, chamou seu filho de madrugada na cama. Agora eu te pergunto, como que estava o coração desse homem por dentro? É hoje que eu vou imolar meu filho, é hoje que eu vou matar o meu filho. Aleluia, mas ele não titubeou. Ele foi irrepreensível e perseverante. Deus falou: vai para o monte, e lá você vai entregar o seu filho para mim. E ele foi, querido. E ele foi. No entanto, você vê as palavras que tinha na boca dele, porque a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Quando ele estava subindo o monte, falou para os servos: fica aqui agora vocês ficam aqui, só vai eu e o menino subir lá para cima, vamos orar. Pegou a lenha, pegou o cutelo, pegou o menino, e está subindo. Isaac não é bobo, Isaac já tinha quase 14 anos, já entendia no ritual, já sabia o que é sacrifício em altar. Sacrifício em altar tem que ter cordeiro, tem que ter sangue. Ninguém sacrifica a Deus se não tiver sangue. E ele, numa pergunta, diz assim: pai, cadê o cordeiro? A boca fala que o coração está. O que Abraão disse para o filho? Deus proverá, filho.
Isso é característica de fé. Isso é característica de obediência. Aleluia, em nome de Jesus, é confiar plenamente em Deus. É isso que Deus quer de nós. Confia, querido. Confia a tua casa, confia o teu filho, confia a tua herança, confia a sua vida, confia os seus negócios, confia. Nada na mão de Deus vai dar errado. Nada na mão de Deus vai dar errado. Deus proverá. Deus proverá. Feche teus olhos. Eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Mas o que Deus tem te pedido? O que Deus tem falado com você? O que Deus tem falado? Porque eu sei que Ele tem falado, Ele tem apontado algumas coisas, Ele tem usado o Espírito Santo para mostrar para você. Por que você insiste ainda nesse caminho? Por que você insiste ainda nesse costume, nessa prática? Por que você insiste ainda nessa posição? Entrega. Abre o teu coração para Deus. Aleluia, se Ele tem te mostrado, se Ele tem falado com você, aleluia, pode confiar, em nome de Jesus, porque as bênçãos vêm pela obediência. Aleluia, em nome de Jesus. Eu sei que existe um intervalo no meio dessa situação, mas confie em Deus, querido, porque pela obediência e fé foi imputado justiça em Abraão, e Deus vai imputar também em você as bênçãos de Deus. Deus vai salvar a tua casa, Deus vai alcançar o teu filho, Deus vai alcançar a tua família, Deus vai abrir o teu negócio, Deus vai prosperar o teu caminho, Deus vai trazer a cura sobre essa enfermidade. Mas eu sei que Ele tem colocado uma posição para nós, porque eu te digo uma coisa: Ele vai fazer mediante o que você tem. Aquela mulher, ela disse: não tenho nada. Tem sim, tem um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Tem. Porque Deus, Ele não vai criar a sua bênção, porque a sua bênção já existe. Aleluia. Pastor, eu só tenho um pouquinho de fé. Então é através desse pouquinho de fé que Deus vai alcançar você. Eu só tenho um pouquinho de força, pastor. Deus, eu não tenho nada para te dar, a não ser um pouquinho só de força. Porque eu vou falar uma coisa para você, eu já pensei até em parar. Já pensei até em abrir mão disso, Deus. Mas eu ainda tenho um pouquinho. Tem. Então pode entregar na minha mão, que eu vou fazer prosperar a força na tua vida. Você precisa entender isso, querido. Confia. Confia em Jesus. Confia na palavra do Senhor. Confia naquilo que Ele tem te mostrado. Ele tem falado no teu coração e o medo tem vindo. E a gente reluta com essa situação. Por mais que as pessoas vão achar, por medo que as pessoas vão falar. Aleluia, mas eu te faço uma pergunta. E quando você sai daqui, onde Deus fica? Você tem aprisionado Deus nessa igreja? O seu Deus está aqui dentro? Que Ele não é capaz de ir com você para a tua casa? Não é capaz de ir com você para o teu trabalho? Você diz assim: fica aqui, Senhor, porque domingo eu volto. Ah, não, vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Esteja sobre mim. Aleluia, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor reine sobre a minha vida. Aleluia, eu sei que dói, querido, mas nós precisamos entregar. Entrega o teu coração, entrega a tua vida. Para de relutar em situações. Porque talvez você tenha questionado: porque as minhas coisas não mudam? Porque nós não obedecemos. Nós fechamos os nossos ouvidos para Cristo. Aleluia, Deus quer mudar as nossas vidas. Deus quer mudar as nossas condições. Aleluia, para nós voarmos mais alto, para nós termos essas bênçãos sobre nós. Então eu queria que você refletisse nisso. Por quê, pastor? Porque Ele quer fazer. E Ele quer fazer. Aleluia. E Ele quer mover essas pedras na sua vida. Mas para isso você precisa entender. Deus tem falado comigo há 15 dias atrás. E eu fingi que não ouvi. Eu estava em casa. E veio um negócio no meu coração.
falou que era para mim fazer isso. Mas como que eu vou na casa daquela pessoa? Como que eu vou orar por aquela pessoa? Como que eu vou dar isso? Ué, Deus não pede nada do que você não tem. Deus não vai pedir nada para você fazer do que você não possa. Se Ele está pedindo para você fazer ou dar ou realizar, porque você tem. E através desse dar, através dessa entrega, você vai começar a ver as coisas começar a desbloquear da tua vida. As bênçãos vêm através da obediência. Você crê nisso, querido? Aplaude ao Senhor.